E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos começar a nossa semana 4? Isso, estou esquecendo já. Começa a nossa parte 2 do nosso curso. Essa parte é legal, um pouco técnico. A parte técnica um pouco, as coisas não são difíceis, né? Mas é meio diferente. Mas a parte é bem legal. A gente vai estudar agora teoria de perturbação dependente do tempo. A coisa muda muito, assim, em termos de estrutura. Em termos de conta, não, mais ou menos equivalente. Porque a ideia por si desse tipo de perturbação é outra, é diferente da teoria de perturbação independente do tempo. Né? Aqui, nós temos o nosso sistema, digamos, H0 não perturbado, é o nosso sistema, né? E a perturbação é, digamos, um agente externo. Então, digamos, não é que o problema não sei resolver a priori, né? O problema que me interessa eu sei, o H0. O problema é que alguém chegou e bagunçou ele. Né? Então, a perturbação é isso. E essa perturbação, como ela muda, ela não existe. Ela tem um certo tanto de tempo. Depois que passa a existir, o terminal hamiltoniano muda no tempo. Consequentemente, você não tem conservação de energia. Então, o seu sistema pode mudar de energia, ou ganhar ou perder energia. Esse sistema que é o H0. Eu volto, falo isso daqui a pouco, um pouco mais. Né? E espero que até agora esteja indo tudo bem. Eu estou gravando estou um pouco no passado ainda, não sei como é que vocês estão. Eu estou na segunda-feira, que vocês estão entregando a segunda parte da primeira lista. É isso aí. Então, vou embora para lá, né? Daqui a pouco eu volto, vamos para a vinhetinha e falou, fui! Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal? Já voltei. Fico melhor aqui no cantinho. Fico em uma resolução menor e fico mais bonitinho. Então, bora. O nosso primeiro. Essas 2 semanas, né? Essas 2 semanas de teoria de perturbação dependendo do tempo. O texto base é o Landau mesmo. Eu acho que não tem lugar melhor, pelo menos é o jeito que eu... Praticamente tudo que eu falar tem lá. Acho que uma coisa ou outra que tem no Schiff. Mas eu vou fazer aqui direitinho. Schiff é um outro livro. Mas o Landau é a base, eu acho que o Landau é bem bom. Nessa parte, teoria de perturbação. Toda ela, né? Inclusive o que a gente já viu. Então vamos começar antes, obviamente, o nosso resuminho até agora, né? Bora lá. Então, pessoal, até agora, o que a gente viu? O nosso teoria de perturbação, independente da ordem e tal, a estrutura é que seu problema, digamos, ele é estacionário, ele era estacionário, por definição. Então, seu problema é isso, ponto. Né? Simplesmente o hamiltoniano é feito de 2 pedaços, você não sabe resolver, você sabe resolver só esse, e você vai corrigindo com esse. Beleza. Então, o seu potencial, digamos, é esse, você resolve o outro problema e vai corrigindo. Né? A nossa teoria de perturbação dependente do tempo é bem diferente. Né? A ideia é assim, o seu problema é o H0, vamos supor assim. Então essa perturbação começa a atuar como se fosse um agente externo, uma força externa.
que está atuando tipo um oscilador que agora é forçado. Né? Essa é a ideia dele. Né? Então, por exemplo, você tem um sistema que está com energia inicial, tem um cara que pode dar energia para ele. Então, por exemplo, ele pode ser a energia final, tipo um átomo, né? Ela pode ser, você pode transitar até, né? Você pode começar com o estado ligado e terminar com o estado do espectro contínuo. E aqui a gente vai descrever como, digamos, ionizar um átomo. Vou fazer isso semana que vem. O troço tá ficando legal, né? Então, bora lá. Ajeitando certinho. Aqui, vamos... Hoje a gente vai fazer a parte a construção do método, as continhas. Depois é só exercício. Bora começar. Então, o esquema da parada. Tem que ler, tem que ser com o sotaque carioca. Não sei se você... Bem, não sei, tem muita gente, não sei quem me conhece já de outros cursos e tal, ou talvez mesmo que já fez outros cursos comigo não sabe, mas eu sou do Rio. Não sei se você está sabendo. Zona Oeste do Rio. Quando eu falo do Rio, Chio. Depois eu volto ao normal, para. Mas, então, a ideia é essa aqui. Você tem o seu sistema. Né? Então, até um T0, vou chamar esse T0, depois eu vou começar a chamar isso de TI, não sei porque eu estou chamando T0. Mas só para fazer a associação aqui, acho que fiz por isso. Você tem um problema que você sabe resolver, ele é independente do tempo. Ok, um oscilador, um átomo de hidrogênio, isso é tudo isso que a gente vai usar. Então, você tem o carinha resolvido, um espectro, vamos começar com um discreto, mas isso semana que vem vai ser generalizado até para o seu estado ser estando contínuo. O generalizado a gente vai incluir, digamos, partícula livre. Acho que basicamente isso. Então, esse cara está um estado ligado, portão normal, conhecido. Beleza, vamos assumir que seu sistema ele está num estado com energia bem definida. Ele está no enésimo alto estado de energia. Independente se esse cara é degenerado ou não. Pode ser, se for degenerado, ali dentro pode ter uma combinação linear de vários sistemas que têm a mesma energia. Não interessa. O que interessa é que, a partir desse tempo T0, escureceu, passa a atuar uma perturbação, ou um agente externo, ou até uma interação. Tudo eu vou chamar a mesma coisa que esse VP aqui. Então, esse cara, ele pode ter uma dependência explícita no tempo ou não. Mas o seu sistema, como todo, já tem essa dependência explícita, porque não existia essa perturbação, e agora existe a perturbação. Então, a nossa interpretação aqui não é, digamos, que você tem um novo problema para resolver. A questão é que esse cara mudou o estado do problema que você já tem. Então, você tem um oscilador, chegou uma força externa, agora você tem um oscilador forçado. Ele pode fornecer ou tirar energia do seu oscilador. Ele pode pegar esse seu oscilador numa energia N e passar para uma energia M. Seu átomo de hidrogênio pode pegar, tirar do estado e jogar para o outro. Então, esse é o papel, essa é a ideia aqui desse agente externo ou dessa perturbação. Então, digamos, aqui a ideia é essa, né? Botando um jeitinho mais didático. Né? Até um instante T0, você tem seu sistema, o seu estado tem energia bem definida. Aí repara que eu nem estou botando índice na energia, porque aqui a gente não vai calcular a correção para energia. Essa perturbação ela não mudou o problema, ela bagunçou o problema. Então, por isso que sua energia sempre vai ser referente ao cara não perturbado. Então, você tem esse cara com energias E, né? Seria seu sistema não perturbado, com energia bem definida. Em T0, a interação ou a perturbação começa. A questão óbvia, né, é o que o seu psi, o seu estado aqui, a partir desse instante. É isso que a gente vai tentar determinar hoje. Então, a gente vai calcular um sistema recursivo, né, que permite, se você tem um parâmetro pequeno, obviamente acompanhando aquela perturbação, permite você calcular esse cara na aproximação que você quiser. A gente vai, de certa forma, parar na a primeira correção. Então, independente se aquela perturbação depende do tempo ou não, no sentido daquele VP ser função de tempo ou não, o seu sistema depende do tempo. Porque antes de T0 não tinha perturbação, agora tem perturbação. Esse T0 pode até jogar para o menos infinito, depois a gente vai discutir isso. Então, assim, ele sempre atua, mas a sua perturbação pode ser uma função, digamos, tipo uma gaussiana. Né? Então, aquela função, ela depende do tempo, mas é muito pequenininha, assim, depois ela vem crescendo e muda alguma coisa. Mas a questão é que o seu sistema ele muda ao longo do tempo. O seu hamiltoniano muda
Então ele tem dependência explícita no tempo, então a derivada dele não é zero, né? Porque a derivada do hamiltoniano é a derivada parcial do hamiltoniano. Então a derivada parcial dele não é zero, e tem no mundo no tempo, então o seu sistema é dinâmico, ele não é estacionário. Então não tem conceito, a energia não se conserva, por exemplo. Então quando você tem essa bagunça, alguém chega e dá um bico no seu sistema, não tem mais conservação de energia, né? Tem algo externo atuando no seu sistema. Tá? Então a ideia, o cerne da coisa é, então o que esse cara bagunçou o sistema, qual é a probabilidade dele para uma outra energia. Então a coisa ficou legal, é diferente, né? Então, dois casos, digamos, básicos que a gente vai pegar assim, essa perturbação ela atua para todo o tempo, quer dizer, a partir do tempo que ela começou, esse cara pode ser uma função de tempo ou não, né? Mas ele fica, então ele bagunçou, ele fica lá bagunçando o seu sistema. Então, uma coisa que isso pode acontecer é que ele pode criar, digamos, você tem um agente externo e fica bombeando, digamos, energia para o seu sistema. Seu sistema, digamos, ele é tipo um átomo, né? Então, eventualmente, aquele seu sistema ele pode ganhar energia, até que ele sai do seu estado, esse estado ligado e ir para um estado contínuo. Se o cara ficar atuando lá, sem parar nele. Então, isso a gente vai descrever, então a gente vai conseguir descrever, digamos, a ionização de um átomo. Isso aqui é um problema legal, né? Ó, agora, sei lá quantas vezes eu já falei isso, né? Mas agora a gente tem física de verdade mesmo. A gente vai calcular isso a gente vai calcular semana que vem. Mas o negócio é bacana, né? Em outro caso, tá bom, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas essa semana é tranquila. Semana passada foi mais tenso, né? Essa semana vai ser bem relax. Pode deixar. Outra possibilidade é, digamos, sua perturbação, ela atua por um tempo finito. Isso parece meio bobo, mas é fisicamente interessante. Digamos, você tem um oscilador, chega um cara externo, começa a chutar, o Joselito, chuta o seu oscilador, depois ele para. Então aqui você tem um oscilador, e aqui você tem um oscilador. Aqui no meio tem bagunça. Esse problema que eu descrevi o oscilador, a gente fez em Quântica 2, né? Ele tem um estado fundamental, o cara dá um bico, depois para, vira um estado coerente. Isso aqui, né? Mas você tem um outro caso, onde você também já viu em Física 2, Física 2, Física 2, pode ser, não sei como foi o seu curso de Física 2, né? Mas você viu com certeza em Quântica 2, se você fez semestre passado, que é um problema de espalhamento, né? Essa perturbação seria sua própria interação, né? Então aqui você não tem partícula livre, aqui ele interage, seria o seu espalhamento, e depois ele é livre de novo, né? Então, a teoria de perturbação dependente do tempo, ele descreve essa ideia dinâmica. Você pode ter um cara livre, que interagiu por um certo espaço de tempo, quando eles ficam próximos, né? E depois vão embora de novo. Então a gente vai reproduzir aquela aproximação de Born, que a gente viu em Quântica 2, aqui, usando esse mecanismo. Esse seria uma forma mais moderna. Principalmente aquela questão de aquela construção com onda plana, que de delta L, né, seria um old school. Né? Esse aqui o nosso é mais moderno, e essa construção que a gente vai fazer, ela é muito paralela, né? Ela é praticamente equivalente, né, à mesma construção que você faz em teoria de campo. Então, por isso que ela é interessante. E muito mais simples. Muito mais simples. Você vai ver, e o nosso resultado é até mais geral. A gente consegue descrever um espalhamento até inelástico. A gente vai fazer um espalhamento inelástico, e semana que vem também, de um elétron rápido num átomo. Esse elétron pode fazer ele pode ser um elétron aqui e um átomo aqui. E esse elétron pode, digamos, dar energia para o átomo e excitar o elétron do átomo. Ou roubar energia do átomo, né, e o átomo decair. A gente vai ver semana que vem. Bacana, o negócio está ficando bom. Tá ficando bom. Então, bora. Então, antes de falar tudo que a gente vai fazer, vamos fazer alguma coisa, senão vira muito blá blá blá. Então, vamos construir o método, fazer as contas da ideia. Então, esse daqui é o nosso problema. Para resumir ele num hamiltoniano só, eu estou introduzindo essa função integral, mas é que é um pouco perigoso até, mas o papel dessa função integral, né, que você tem que ter uma função integral. É só para ter uma ideia que eu consigo escrever de um jeito só, não tem que escrever antes de T0 e depois de T0. É só para ficar explícito que para T menor que T0, esse T0 constante, não tem essa perturbação. E depois pode ter essa perturbação, porque a priori eu não sei se esse cara pode ter uma dependência explícita no tempo ou não. Mas se ele é tipo uma gaussiana, ou pelo menos se ele é uma função do tempo que vai a zero,
quando t vai para o menos infinito, então esse t0 pode ser menos infinito, não preciso a priori desse cara. Essa função daqui pode ser uma função que depende do tempo que morre, ou no menos infinito ou em algum tempo, né? Mas só para garantir que esse cara ele é zero para t menor que t0, eu estou botando essa função degrau. O papel é só essa. Então aqui explicitamente, t menor que t0. Você tem um problema estacionário, um problema assim, um H0 que não depende do tempo, você conhece o espectro desse problema, e vamos supor que você está no estado estacionário, você está com energia N, então é N. Para t maior que t0, o que a gente vai fazer? Digamos, a nossa hipótese padrão de teoria de perturbação, né? Que o meu problema, mesmo com esse pedaço a mais, eu consigo escrever em termos da base do cara não perturbado. Então, o nosso psi vai ser escrito assim. Isso depois a gente vai dar uma ajeitada quando você muda, né? Você pode ter no começo o cara ligado e no final o cara no contínuo. Mas ainda assim dá para fazer. Aqui a gente está pegando tudo ligado, mas até o nosso estado inicial pode ser contínuo. Essa generalização a gente faz toda semana que vem. Então, aí vamos ver que funciona. Então, a ideia seria basicamente essa, né? Porque, na verdade, a gente está encarando realmente essa perturbação como um mecanismo que ela está mexendo no seu sistema original. Então, o seu problema ainda é o sistema original. Mas agora, com esse termo daqui, está bagunçando ele. Então, quando você bota essa superposição, a diferença para o que a gente fez na outra vez é que esses coeficientes dependem do tempo. Então, eles vão dar a dinâmica do seu sistema. O papel da perturbação é mudar essa função daqui. Isso que essa mudança, que na verdade esses autoestados, né, ele se mantém esse cat, né, na verdade seu estado está mudando porque eu estou assumindo que aqui muda no tempo. E uma coisa importante é que, como esse cara começa a atuar a partir de t0, então quando eu boto t igual a t0 aqui, ele tem que coincidir com o outro. Então, se você bota t0 aqui, quando você faz essa soma, todos os caras têm que dar zero, exceto nessa soma quando o m é n. Então, CNM de T0 é delta NM. Isso aqui é uma condição inicial. É só para essa transição daqui para cá tem que ser contínua. O seu vetor é contínuo. Então, guarda isso no coração. Daqui a pouco a gente vai voltar a usar. Então, com aquela hipótese, nós temos essa amplitude de transição. Então, no instante de tempo t maior que t0, se eu braqueto esse cara com m, vai sair esse coeficiente daqui. É só voltar no outro slide e braquetar. Então, vai ser um CNM, essa função de t que a gente tem que descobrir qual que é, e resolver o problema, né? Essa fasezinha aqui. Essa fasezinha não tem problema. Mas, então, o módulo quadrado disso, que é esse módulo quadrado aqui, ele tem um significado físico. Então, lembre, mecânica quântica é o que eu quero e o que eu tenho. Então, eu tenho uma condição, digamos, inicial, que até T0, meu sistema está no estado de energia N. A partir de T maior que T0, vamos supor que eu conheço esse coeficiente, a ideia hoje é determinar isso, pelo menos aproximadamente. Aí você tem esse coeficiente, né? Esse cara aqui é o quadrado, esse módulo quadrado aqui desse coeficiente. Então, ele é a probabilidade de eu medir isso nesse instante de tempo aqui, né? Então, eu tenho o psi nesse instante de tempo, eu tenho o estado, e isso é o que eu quero. Então, esse módulo quadrado, ou seja, esse coeficiente ao quadrado, ele tem um sentido físico, que é a probabilidade no instante t, você medir o sistema, você medir o sistema com energia EM. Essa é a graça aqui. Então, tudo que a gente vai querer sempre determinar esse cara para calcular, de certa forma, essa probabilidade. E calcular o psi como um todo, né? Mas a ideia é sempre calcular essa probabilidade dele sair do N e terminar no N. Então, bora fazer a conta. Suponha que você tem um T maior que T0, então seu hamiltoniano é o H0 mais a perturbação. Então, você tem seu equação de Schrödinger. Repara que eu não estou usando a equação de Schrödinger estacionária, estou usando a equação de Schrödinger completa. Eu não tenho equação de Schrödinger aqui estacionária. Então, o nosso psi, esse é o nosso ansatz, né? A nossa ideia. Então, esse cara a gente já conhece, e a gente já transferindo toda a dinâmica, né? Ou tudo que eu não conheço, tudo que eu quero determinar, para esse coeficiente que são funções do tempo.
jogar esse cara no lado esquerdo e no lado direito. Para você substituir aqui no lado esquerdo, você tem que derivar aqui no tempo, né? Então, uma hora você vai derivar o coeficiente, aqui, outra hora você vai derivar aqui, né, que é a parte estacionária, que tem essa dependência do tempo na fase. Então, você derivou aqui, vai cair o menos i com i cortou, H cortado cortou, ficou EK, NK. Repare que eu botei a soma aqui em K, porque o M depois eu vou usar para braquetar. Eu mudei estou somando aqui em K. Então, o termo esquerdo ficou isso, a exponencial eu botei aqui fora, simples, né? O termo direito só escrevi. Substituí esse cara, essa soma, botei a soma aqui fora, e aqui o H, né? O H0 mais a perturbação. Quando o H0 atua aqui, sai energia. O EK. Né? E aqui repete CN, então eles cortam. Você vai ter só isso e isso. Então, agora a gente vai braquetar todo mundo com M. Quando você braquetar o lado esquerdo, aqui tudo é número, né? Então vai braquetar aqui, vai ficar delta MK. Então, nessa soma delta MK, tudo vai dar zero, exceto quando K for M. Então aqui vai ficar NM. Aqui é só repetir. No lugar do, aqui não tem soma mais, né? No lugar do K é M. Do lado direito não vira delta, porque tem um V aqui no meio. Então vai ficar uma braquete de M, V, K. Vai virar esse elemento de matriz. Aqui o coeficiente, beleza. Aqui agora aqui tudo é número. Esse elemento de matriz, vamos supor que V é função de x, né? E eventualmente de t. Então, se é uma função de x, você vai botar aqui no meio, né, a completude, né, que é a integral no volume do ket x bra x. Então, aqui vai virar a função x. Se esse cara depender, por exemplo, de p, então você tem que botar aqui no meio o 1, né, sendo o braquete com p. Né, quer dizer, assim, usando a base p, usando a completude de p. Então, integral em p de ket p com bra p. Não, geralmente é x, né? A perturbação depende de x, a interação depende de x. Então, o que é importante aqui, quando você vai integrar em tudo, todos os operadores que tem aqui, né, usando isso, e o que vai sobrar eventualmente, se aqui depende do tempo, vai ser uma função do tempo. Se esse cara não depende do tempo explicitamente, vai ficar um número. Se depende do tempo, vai virar uma função de t. Então, vamos usar essa anotação aqui e voltar aqui dentro. E jogar todo esse cara para o lado de lá. Então, reescrevendo, só joguei o cara para o lado de lá, ficou menos i h cortado, deixa eu só voltar aqui, que olha que tem essa exponencial, eu vou jogar para lá. Então, vai ficar com o sinal de mais. Então, aqui, eu botei as duas exponenciais juntos. Esse cara que eu joguei para o lado de cá, que tem mais, e aqui é o cara que está na soma, que tem um k, que tem um sinal de menos. Então, essa diferença aqui de energia por h cortado, eu estou chamando de ômega mk. Então, ficou assim. Então, por que o problema tá, aquela hipótese de expandir nessa base do cara não perturbado funcionou? Porque o resultado está aqui. Quer dizer assim, esse sistema é um sistema dinâmico, né, de coeficiente, um sistema para resolver, um sistema dinâmico de primeira ordem, e, digamos, acoplado, mas ele é a priori exato. Aqui não tem perturbação ainda. Repara que não tem nada, não falou nada de perturbação. Simplesmente tinha um H0, começou a atuar um H, e a gente está resolvendo o problema. Quer dizer assim, vamos supor que é um sistema de 2 níveis. Então, vamos supor que ele começou no estado 1. Então, n igual a 1. Essa é a probabilidade de sair de 1 para o 2. Então, 1, 2 aqui. Então, aqui você tem que somar. Aqui está fixado 2, você vai somar. Então, aqui o elemento 2, 1, mais 2, 2. Aqui vai aparecer 1, 1, 1, 2. Então, a probabilidade de sair começar do 1 e ir para o 2, vai ter um número aqui na frente, que depende do tempo, né? E aqui vai depender do 1, 1 e do 1, 2. Vai depender dos coeficientes. Né? E a probabilidade, por exemplo, se você quiser sair do 1, se fosse mais níveis, do 1 para o 3 e por aí vai, por exemplo, a probabilidade dele, 2 níveis não tem muita graça, mas digamos, de mais níveis, né? Do 1 para o 2, então aqui nessa sombra vai aparecer 1, 1, 1, 2, 1, 3 e por aí vai. Então, do 1 para o 3, aqui vai aparecer 1, 1, 1, 2, 1, 3 e por aí vai. Então, eles se misturam, né? Esses coeficientes, a derivada desse cara depende de todos os coeficientes. Então, esse n fixo, a soma de todos. Agora, o problema, então, o problema é esse, né? Você pode ter uma soma infinita, calcula todos, vai calcular um sistema infinito, se for finito, ok. A questão é que geralmente é bem difícil resolver.
Então, o problema é ficar... o cara depende, essa derivada dele depende de uma acumulação linear de muita gente, né? Essa soma aqui pode ter muitos tempos, pode ter um número infinito de termos, e fica complicado. Agora vem a ideia da perturbação, né? Para uma forma aproximada de resolver esse sistema que é exato. Então, a perturbação vai ser essa daqui. A gente vai assumir que esses coeficientes, você pode escrever como série de potências daquele lambda, assumindo que lambda é pequeno. Esse cara daqui deve fazer sentido, essa série, ela deve convergir. Primeira coisa, por consistência, se eu tomo lambda a zero, não tem perturbação nenhuma. Então não pode ter transição. Então se eu tomo todo mundo aqui a zero, então só sobrou o nm0. Então necessariamente o nm0 tem que ser delta de nm. Porque se não tem perturbação, o cara está no n e ele vai continuar no n para sempre. Então ele não pode ir para nenhum outro m diferente de n. Então, pelo menos esse primeiro cara você sabe que ele é delta nm. Então, mas por outra coisa, você sabe que esse cara completo em T0, que a gente falou nos slides atrás, foi para você guardar no seu coração, em T igual a T0, ele é delta nm também, porque você começou no estado com energia n até T0, depois ele começa eventualmente pode mudar. Então quando você pega aqui todo mundo T0, aqui é delta nm, mas esse cara é delta nm para todo T. Então a consequência é que todas as suas correções, quando você bota T0, todos esses caras, 1, 2, 3, por aí vai, todos têm que, em T igual a T0, tem que ser 0. Isso é um negócio legal, né? Porque a ideia, por isso a teoria de perturbação que depende do tempo sempre funciona, pelo menos por algum tempo. Porque a ideia é que esses caras são pequenos, eles precisam ser pequenos para a perturbação fazer sentido. Mas eles sempre são pequenos, pelo menos por pelo menos algum intervalo de tempo, porque em T0 eles começam do zero. Se são funções contínuas, né? Então o tempo vai mudar, eles agora não vão ser mais zero, mas vão ser um cara pequeno, pelo menos por algum tempo, né? Então, enquanto esses caras são pequenos, a teoria de perturbação está boa, né? Se esses caras começam a crescer, aí ficou perigoso. Tem um problema, até quando eles crescem, a gente vai ver semana que vem, quando você tem, digamos, ressonância, né? Você tem um problema, digamos, uma perturbação periódica, e a frequência da periodicidade é igual, digamos, uma diferença de duas energias do seu sistema. Então, ele vai arrancar o seu sistema daqui e para lá. E eventualmente, ele vai fazer isso, né? A gente pode ver que essa teoria de perturbação, essa probabilidade de sair para cá não fica pequena. Ela começa a crescer, porque isso vai acontecer. O seu sistema entra em ressonância. Aí a gente tem que dar um cambalacho aqui e ajeitar essa teoria de perturbação, que do jeito que a gente vai construir aqui não vale mais. A gente vê semana que vem. Então, essa ideia, vamos substituir na equação exata. Ficando grande, né? Mas ok. Mas é tudo conceitual esse vídeo, né? Não tem problema ficar um pouquinho grande. E é simples também. Então, no lado esquerdo, vamos substituir aquela série. O primeiro termo da série é um delta nm. Então, a derivada é zero. Então, a partir do primeira correção, que você tem a função dependendo do tempo. Por isso que aqui apareceu lambda, primeiro cara, lambda ao quadrado, segunda correção, e por aí vai. Já no lado direito, aqui eu vou botar a série. Então, o primeiro termo é delta nk, aqui é lambda cnk1, por aí vai. Para que eu escrevi até o 2, aqui até o 1, porque aqui fora já tem um lambda. Então, quando você multiplicar aqui, esse primeiro termo, que é o delta nk, essa série toda vai morrer, e só no lugar do k você bota o n. Então, aqui vai ficar mn, aqui ômega mn. E aqui não tem mais série nenhuma, e aqui tem um lambda. Esse cara aqui, que é a primeira correção, agora aqui não, aqui vai ficar a série, né? Mas aqui tem um lambda, aqui tem um lambda. Esse cara é lambda ao quadrado. Então, quando você compara lado direito e esquerdo, esse é esse, e esse é esse. Esse aqui é o segredo que o troço funciona. É porque aqui já tem um lambda, né? Eu omiti, mas você poderia fazer por aqui. Repare que o próximo correção do lado direito, que é o CNK2, vai vir um lambda ao quadrado, multiplicar aqui vai ficar lambda ao cubo. Então ele vai corresponder à derivada do 3. Né? Então aqui funciona porque para eu conhecer o primeiro termo, a primeira correção, eu só preciso saber isso, que eu já sei. Então eu calculo o CNM1 a partir dessa equação. Para eu calcular o CNM2, como é que ele evolui no tempo, eu preciso do 1, que eu já calculei a partir daqui. Então você tem um processo recursivo.
calculando o primeiro, você sabe o segundo, por aí vai. Então, por exemplo, só pegando o primeiro termo, vou voltar aqui, né? É essa equação daqui, essa derivada é igual a isso, né? Então, esse cara eu integrei os dois lados, né? Então, esse cara é essa integral. Essa integral, necessariamente, o intervalo dele é definido. Ela é a integral de t0 até o t que eu quero. Por que ele é definido assim? Porque quando eu boto t igual a t0, eu preciso que esse cara daqui em t0 seja zero. Então já está garantido isso. Quando eu boto aqui t0, não estou integrando intervalo nenhum. Por isso que eu botei que tal é uma variável muda de integração. Então, esse t aqui, esse t aqui. Esse é o nosso resultado principal de todas as 2 semanas, de toda a teoria de perturbação dependente do tempo. Basicamente, a gente vai usar isso. Se você quiser a segunda correção, é só pegar lá e integrar aquela equação que estava no outro slide. Né? Então, aqui eu calculo o CNM1, boto agora ele aqui, faço essa integral, agora que isso tem que somar todos, né, para calcular o CNM2. E se você for olhar o 3, 4, ele tem a mesma estrutura. Né? Então, digamos, o L mais 1 é a integral aqui do L. Só que você tem um processo completamente recursivo. Né? Eu calculo o primeiro, com o primeiro eu tenho o segundo, com o segundo eu tenho o terceiro, e você calcula até onde você quiser. Né? E calculando esse CNM no tempo, você volta lá, você tem o psi. Esse coeficiente aparece na equação de psi. Se você tem psi, ao evoluir no tempo, você tem tudo. Né? Do psi você tira o que você quiser. Né? Mas, em geral, a gente vai parar na primeira ordem. Então, aqui em primeira ordem, que voltando, então, o seu psi é isso. Né? É delta aqui e a primeira correção. Então, tem esse cara e esse carinha aqui. Beleza. Né? O que interessa, em geral, que é interessante para mim, é saber a probabilidade dele, usando esse cara pequeno, essa correção, a probabilidade dele sair da energia N e chegar numa energia M. Né? Que é esse coeficiente aqui, quando N é diferente de M. Para que dentro dessa soma, você tem o termo NN a priori. Né? Então, esse NN aqui vai ser N, você pode juntar ele aqui. Então, aqui vai botar em evidência a energia, vai ficar 1 mais uma correção em lambda. Essa correção com NN vai ser um cara a priori muito pequeno com relação a 1. Então, a ideia é que o seu sistema, nessa teoria de perturbação, a probabilidade dele sair da energia que ele está é pequena. Né? Então, não faz muito sentido você calcular qual é a probabilidade dele ficar naquela energia. Essa probabilidade de ficar a mesma energia é basicamente perto da ordem de 1. A graça aqui é calcular como é que você vai saber a probabilidade dele continuar ou não. O negócio é você calcular a probabilidade dele sair de lá. Esse cara sim, porque aí esse cara original não aparece nesse termo grande. O que aparece são só os termos pequenos. Então, quando M aqui é diferente do N, que é o seu coeficiente, vai ser o seu coeficiente aqui da correção. Então, esse cara eventualmente é pequeno, então ele vai te dar a probabilidade dele sair daquele N. M, vamos supor que ele está no estado fundamental, com a probabilidade de primeiro estado de estado. Então, bota aqui 1, calcula. A probabilidade de ir para o segundo. Terceiro, calcula todos. Então, a probabilidade, na verdade, dele não mudar é 1 menos a soma de todos e mudar. No final, é essa a ideia. Não sei se está pegando o carro de som que está passando aí na rua, mas eu vou continuar. Claro, a ideia, né? Depois eu pergunta, mas a essência daqui é essa. Né? Você calcular a probabilidade dele sair, né? Dele não continuar naquele estado de energia e ir para um outro. Esse daqui, a teoria, vai te dar um resultado bacana. Pequeno, né? e bacana, que é o que a gente quer. E é isso. Né? Toda a estrutura da teoria de perturbação dependendo do tempo está aí. O resto da semana, a gente só vai fazer exercício. Uma boa semana aí para a gente de curso. E até o próximo vídeo. Falou, fui. O próximo episódio será